Uma mulher com 2 filhos pequenos é surpreendida quando seu marido avisa ela que está procurando outra esposa. Mas ele não vai se divorciar dela não, ele vai adicionar outra esposa. Mas calma, que por mais surreal que isso seja pra mim, essa mulher mora num país que é super normal maridos adicionarem esposas. Faz parte da cultura e da religião. Só que essa mulher não gostou nem um pouco dessa ideia de dividir o marido. Ela não levou nada disso numa boa e ela queria se vingar dele. Só que a doida passou de todos os limites quando ela resolveu colocar finalmente em ação o plano de vingança dela. E o que ela fez ficou conhecido como o pior crime já praticado no país que ela morava. Essa é a história de Nasra El-Enezi. Não sei se estou falando isso certo. Fala, meu povo bonito! Eu sou a Su e sejam muito bem-vindos ao canal. Se vocês, assim como eu, gostam de histórias bizarras, crimes reais, teoria da conspiração, curiosidades, umas coisas assim bem doidas, não se esquece de já se inscrever aqui no canal, já deixa seu like, comenta e já compartilha aí pra quem gosta dessas coisas. E bora pro vídeo! Hoje nós vamos para um país que eu não tinha feito nenhum vídeo ainda, e eu tô falando do Kuwait, no Oriente Médio. É um país bem pequeno, com uma população de somente 4,5 milhões de pessoas. Para colocar tudo isso um pouco em perspectiva, a cidade do Rio de Janeiro tem mais de 6 milhões de pessoas, então dá pra ver, né? E embora o Kuwait tenha alguns vizinhos países ali bem turbulentos, como por exemplo o Iraque, o Kuwait tem se mantido, na verdade, bem pacífico. E devido à sua enorme reserva de petróleo, o país tem uma das economias mais fortes do mundo e atrai pessoas do mundo inteiro para trabalhar na indústria petrolífera. E também tem a moeda mais cara do mundo, chamada de dinar kuwaitiano. Um dinar vale mais que R$16 na cotação de hoje. Pensa, um salgadinho lá deve custar um rim, né? A sensação de lá é que todo mundo é rico mesmo. Agora vamos conhecer a personagem principal da história de hoje. Nasra El-Enezi tinha 23 anos na época do crime e era casada com um homem de 36 anos chamado Zaid Zifiri. E eles tinham 2 filhos pequenos. Sabemos muito pouco da vida da Nasra antes do casamento, mas o que eu consegui pesquisar um pouco é que ela teve uma adolescência muito difícil, sofria bastante com saúde mental, mas infelizmente naquela parte ali do mundo, a mulher é muito estigmatizada e se ela alega ter qualquer problema de saúde mental, fica super difícil para ela arranjar um marido. Então ela nunca recebeu ajuda ou tratamento nenhum. Mas mesmo assim, a gente pode considerar que o casamento dela com Zaid era meio que feliz mesmo. Como é tradição no Kuwait, a Nasra ficava em casa cuidando das crianças, cuidando da casa, e o Zaid saía para trabalhar como o principal provedor da família. E infelizmente os 2 filhos, que na época tinham 5 e 3 anos, tinham algum tipo de deficiência. Eu não consegui descobrir se era uma deficiência física ou intelectual, mas mesmo assim os 2 necessitavam de cuidados especiais. A Nasra acabou ficando responsável por cuidar das crianças praticamente sozinha, e aparentemente o Zaid ficou, na verdade, bem puto com ela por ter dado 2 filhos meio que com problemas. É um babaca, né? Com toda essa situação, a Nasra não estava conseguindo dar conta de cuidar da casa, de cuidar das 2 crianças especiais, e com isso ela estava ficando cada vez mais estressada e os seus problemas de saúde mental começaram a aflorar cada vez mais. Ela estava ficando cada vez mais desafiadora, sem paciência e até mesmo agressiva. O Zaid agora também estava insatisfeito, porque além de ter 2 crianças especiais, ele estava tendo que lidar com uma esposa estressada, e aí as brigas começaram a ficar, constantes. Mas se você acha que o Zaid ia tentar resolver os problemas com a esposa, ou até fazer uma terapia de casal, né, pra tentar melhorar a relação, vocês estão enganados. E ele foi mesmo pra opção mais fácil. Ele resolveu achar uma esposa nova que não desse nenhuma dor de cabeça pra ele. É mole. Como eu falei na introdução, no Kuwait, é comum e aceitável que o homem tenha mais que uma esposa, sendo aceito pela religião que ele tem até 4 esposas. Pensa. Eu entendo que existem diferenças culturais e religiosas, mas pra mim, isso aí não rola não. Meu marido que não é nem louco. Eu só não aceito a justificativa do Zaid e procurar uma outra esposa, né? Mas vamos seguir em frente. Zaid então é em contato com uma pessoa que é tipo um casamenteiro que acha uma esposa compatível com as necessidades dele. E essa decisão do marido deixou a Nasra com muita raiva e se sentindo um lixo, né? Ela acreditava que o marido estava deixando ela de lado por ela ter dado à luz a 2 crianças deficientes e ele estava procurando uma outra esposa para que pudesse dar filhos
filhos normais para ele. Isso, claro, causou um ressentimento profundo nela, misturado com raiva e ciúmes que foram se acumulando cada vez mais dentro dela, né? Mas como uma boa esposa, ela não deixava transparecer nada e fingia que estava sempre tudo bem pro marido. Só que todo dia, quando ele saía para trabalhar, ela ficava em casa imaginando que ele estava lá na rua procurando outra esposa, enquanto tinha largado ela lá toda enrolada com os afazeres domésticos e cuidando das duas crianças especiais. Então, em agosto de 2009, o Zaid falou que tinha achado uma nova esposa. Era uma mulher mais jovem, mais bonita que a Nasra, e que o casamento ia rolar em poucas semanas. Foi bem nesse momento que toda a raiva e aquele sentimento ruim dentro da Nasra se transformou num ódio mortal e tudo que ela queria era vingança. Mas mesmo assim ela conseguiu se controlar e manter as aparências que estava tudo bem, que ela estava amando a ideia do marido ter uma outra esposa. Até parece, né? Finalmente chegou o dia do casamento, era dia 15 de agosto de 2009. Toda a família, amigos e até algumas pessoas importantes no país estavam na cerimônia. Os casamentos lá no Kuwait seguem algumas tradições um pouco diferentes que eu vou explicar daqui a pouco. Mas o que parece ser muito comum nesses casamentos em países árabes que têm muito dinheiro é a ostentação, né? Tudo é feito com muito luxo, as comidas são importadas de outros países, as bebidas e até as flores, toda a decoração são importadas de países assim, bambambam. Esses casamentos costumam custar mais de R$1 milhão fácil. E por causa do calor infernal que é lá, que pode passar até de 50 graus, os casamentos normalmente são feitos em tendas, mas são as tendas bem chiques mesmo, com móveis, mesas, candelabros, toda aquela coisa, né? E claro, também ar-condicionado super potente. Mas um dos detalhes dos casamentos que acontecem lá é que, na verdade, os homens e as mulheres ficam em ambientes separados. Então tem uma tenda para os convidados homens e uma tenda para os convidados mulheres e crianças. E, de certa forma, isso é até positivo para as mulheres, porque separadas dos homens nas tendas delas, elas podem retirar os véus e mostrar o rosto, né? Por não ter nenhum homem no ambiente. Como eu falei antes, essas tendas são enormes, acomodando até centenas de convidados. Só que, infelizmente, as tendas que foram usadas nesse casamento tinham uma falha que depois se mostrou fatal. Elas só tinham uma entrada e saída e não tinha nenhuma saída de emergência. A festa tava indo tudo bem, os pombinhos já estavam casados, tava todo mundo curtindo, manguaçando, dançando funk. Mentira, não tava fazendo nada disso, não é casamento no Brasil, não. Mas mesmo assim, o clima tava super bom, cada um na sua tenda, né? As mulheres em uma, os homens na outra, e todo mundo celebrando a união mesmo. Mas no meio de tanta felicidade, ninguém percebeu que a Nasra tava perambulando de um lado pro outro com muita raiva. Ela olhava pra noiva super feliz e aquilo só acumulava sentimento ruim dentro dela. Infelizmente, toda aquela vontade de vingança não tinha passado, e ver toda aquela alegria no ambiente foi a gota d'água pra ela, e ela teve que colocar o plano dela em ação. Como toda a atenção estava focada na noiva e na sua família, ninguém percebeu quando a Nasra saiu da tenda. Foi aí que, de repente, muitas pessoas começaram a sentir um cheiro de queimado, mas não deu tempo nem de reagir. Em poucos segundos, a tenda já estava toda em chamas. O fogo já estava envolvendo toda aquela estrutura. Na hora, o pânico se instalou e todas as mulheres e crianças começaram a correr por aquela única saída. Era cada um por si e Deus por todos. Agora lembrem que aquela tenda só tinha uma porta de entrada e saída. Então, obviamente, aquela pequena porta não deu vazão para mais de 150 pessoas que estavam tentando sair dali. As pessoas desesperadas começaram a pular uma em cima da outra. Quem caía no chão era pisoteado até a morte. E como toda a tenda era feita de tecidos, os móveis também eram cobertos por malhas ou tecidos super inflamáveis. Levou somente 3 minutos para que a tenda toda tivesse coberta de fogo. E quem saiu, saiu. Quem não saiu, não saía de lá mais vivo, não. Quando os bombeiros chegaram, já era tarde demais. As chamas passaram dos 500 graus de temperatura, destruindo tudo na tenda, deixando somente alguns metais retorcidos de alguns móveis e da estrutura. Infelizmente, 41 mulheres e crianças morreram queimadas. O fogo foi tão devastador que quando a equipe de resgate chegou para tentar recolher os corpos, eles estavam completamente carbonizados e impossíveis de identificar. Foi preciso um longo trabalho de avaliação da arcada dentária e, entre outras formas, para tentar identificar todas as vítimas. Além das 41 mortes, mais de 90 pessoas foram parar no hospital. Muitas com queimaduras gravíssimas e outras com ferimentos sofridos
durante aquele pânico de tentar sair de lá de dentro. Muitos ossos quebrados e pessoas traumatizadas. Infelizmente, como é comum em casos de pessoas com queimaduras graves, muitas pessoas não resistiram e mais 16 mulheres morreram no hospital, levando o número total de vítimas a 57. Inclusive, eu vou deixar aqui em cima e no primeiro comentário o link para um vídeo que eu fiz sobre um grupo de turistas que foi fazer uma excursão num vulcão aqui na Nova Zelândia e ele entrou em erupção e várias pessoas morreram queimadas também. Algumas conseguiram ser resgatadas, mas infelizmente quando chegaram ao hospital não resistiram aos ferimentos. Mas voltando ao caso, esse número de 57 vítimas fez com que esse crime fosse o pior e com o maior número de vítimas da história do Kuwait. A noiva e o noivo saíram ilesos dessa tragédia. Isso porque, por sorte, ela tinha acabado de sair da tenda para ir tirar algumas fotos com o noivo numa outra área separada. Não era para ser, né? Com a comoção que esse incêndio causou na população, os investigadores estavam focados em saber o que tinha acontecido. Inicialmente, eles trabalharam com a hipótese de que podia ter sido um curto-circuito ou até o carvão usado nos incensos e até narguilés. Mas rapidamente eles descobriram que esse fogo não tinha sido acidental e alguém tacou fogo de propósito e eles estavam diante de uma cena de crime. Essa notícia, claro, deixou todo mundo em choque. O Zaid não tinha inimigos, ele era querido por todo mundo na comunidade e o mesmo podia se falar da família da noiva. Ninguém entendia como aquilo podia ter sido feito deliberadamente. A Nasra não era considerada suspeita, principalmente por ela ter escondido muito bem os sentimentos dela em relação ao casamento novo do marido. Ninguém nunca tinha ouvido ela reclamar e, pelo contrário, ela sempre fez o papel de boa esposa mesmo. Mas ela foi chamada para depor mesmo assim. E não levou nem 5 minutos para ela abrir o bico e contar tudo. Os policiais, na verdade, não precisaram nem fazer pressão. Ela já chegou confessando que tinha sido ela que botou fogo na tenda. Que ela tinha usado um galão de gasolina, tinha escondido do lado de fora e que num determinado momento ela saiu, pegou aquele galão, jogou na tenda e ateou fogo. Ela foi presa imediatamente, só que quando ela confessou tudo isso, ela não tinha advogado. E assim que ela arrumou um advogado, ele entrou com um pedido de anulação da confissão, alegando que ela estava sob pressão psicológica e foi forçada a confessar. O juiz, claro, não caiu nessa, negou o pedido e manteve ela presa enquanto aguardava o julgamento. A pena padrão para assassinato lá no Kuwait é a pena de morte por enforcamento. Só que se a mulher estiver grávida, a pena é automaticamente revertida para prisão perpétua, mesmo após o nascimento da criança. Foi aí que a Nasra alegou que estava grávida do terceiro filho do Zaid. Essa informação causou um rebu no julgamento, com muita gente duvidando que fosse verdade, que ela estava fazendo isso só para se aproveitar da lei. Mas antes mesmo de ter sido feito um teste para confirmar a gravidez, ela, por meio do advogado, falou pro juiz que um guarda lá da prisão, a mando do marido dela, forçou ela a tomar umas pílulas para interromper a gravidez. Olha só. Essa história nunca foi comprovada e o juiz nunca pediu nenhum exame para saber se ela estava grávida mesmo, se ela tinha abortado. O juiz não deu a menor atenção para essas alegações e ainda disse que estava claro que ela estava tentando manipular o sistema judicial, o que só piorava sua imagem, tanto no julgamento quanto com a população, que estava atentamente acompanhando tudo pela mídia. Todo mundo achava ela uma mulher maligna, desprezível, um monstro que tinha assassinado 57 mulheres e crianças. Tudo por causa de ciúmes. Para surpresa de ninguém, ela foi considerada culpada e condenada à pena de morte na forca. Mas agora vai uma curiosidade do sistema judicial do Kuwait. Lá é possível que uma pessoa condenada à morte escape da execução se a família da vítima tiver misericórdia e perdoar o assassino. No caso da Nasra, bastava que apenas uma família das 57 vítimas tivesse clemência e pedisse que ela não fosse morta. Mas a barbaridade e o sofrimento que as famílias estavam passando fez com que ninguém quisesse que ela ficasse viva. E todas as famílias pediram a execução dela. Então a equipe de advogados da Nasra começou a tentar todas as estratégias para recorrer da sentença na tentativa que alguma coisa desse certo. Eles tentaram usar o seu histórico de saúde mental, o fato dela ser muito nova e com a vida toda pela frente, que ela tinha 2 filhos com necessidades especiais que iam precisar dela, e por fim alegaram pro seu gênero, porque até aquele momento somente uma mulher tinha sido executada. As mulheres, por mais que elas fossem assassinas, elas geralmente têm uma pena mais fraca lá no Kuwait. Mas
Mas o crime dela foi tão horroroso que ela ia ser a segunda mulher a ser executada. Numa última tentativa de se livrar da morte, ela alegou que aquele líquido que estava dentro do galão, ela não sabia que era gasolina, ela achou que era água. Ela disse que estava fazendo tipo um trabalho de magia negra para amaldiçoar o casamento do marido. Mas claro que essa história não colou. Até porque um segurança da festa disse que viu ela colocando a gasolina na tenda e acendendo o isqueiro. Nunca vi um trabalho de magia negra que a pessoa joga água e depois acende o isqueiro, né? Depois que todos os recursos foram negados, ela finalmente foi condenada à pena de morte pelas 57 pessoas que morreram naquele dia, além de lesão corporal das outras 74 pessoas que ficaram feridas. O lado bom disso tudo é que depois dessa tragédia foi criada uma lei que regulamenta o uso de tendas em casamentos. Agora as tendas têm que ser feitas com materiais pouco inflamáveis, tem que ter várias saídas de emergência e foram criados protocolos a serem seguidos, e as tendas só podem ser montadas por empresas certificadas para isso. A Nasra passou 7 anos no corredor da morte e no dia 25 de janeiro de 2017 ela foi encaminhada para a forca. Essas execuções são normalmente abertas ao público e algumas são até transmitidas na TV. Mas no mesmo dia que a Nasra foi enforcada, tinha um membro da família real do Kuwait que tinha matado seu sobrinho numa discussão e também ia ser executado. Por isso, dessa vez, nenhuma imagem foi liberada e também foi tudo fechado ao público. Mesmo as famílias das vítimas não podendo assistir à morte e o fato de que nada vai trazer os seus entes queridos de volta, eles pelo menos sentiram que a justiça foi feita. Eu não sei se eu ia querer assistir nada disso não, de execução, Deus que me livre. Isso aí não é pra mim não. Esse crime marcou pra sempre todo o país. Ninguém conseguiu acreditar que uma mulher foi capaz de planejar tão friamente e matar tanta gente inocente assim. Tudo isso por causa de ciúmes. Ela transformou um momento de alegria em uma cena digna de filme de terror. Marcou pra sempre a vida de centenas de pessoas que até hoje vivem com sequelas físicas e psicológicas desse ato de pura maldade. E se o objetivo dela era matar a noiva, como eu falei antes, ela não conseguiu. Mas infelizmente a mãe e a irmã da noiva foram queimadas vivas. Eu não consigo compreender como uma pessoa faz algo assim contra pessoas inocentes, por mais que ela possa ter sofrido nas mãos do marido, ou se ela se sentiu injustiçada dele querer casar com outra mulher. Eu não consigo ter empatia por uma pessoa que ataca pessoas inocentes e crianças por causa dos seus problemas pessoais. Mas e o que vocês acham? Qual o motivo dela ter planejado algo tão cruel? Será que dá pra botar a culpa na saúde mental dela que não foi tratada? Ou será que ela era simplesmente um lobo em pele de cordeiro? Uma pessoa maligna por natureza? Deixa aqui nos comentários o que vocês acham. Então é isso, pessoal. Uma história bem triste hoje. Já comenta aí o que vocês acharam. Deixa o seu like se você curte esse tipo de conteúdo. E manda aí pra quem gosta dessas coisas também. Fiquem ligados pro próximo vídeo. Falou!